Eu quero cumprimentar você, a senhora e o senhor, com um bom dia na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo a personalidade. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, capítulo 4. Vou ler do versículo 23 até o 25. Dizem assim: E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher. E ela teve um filho e chamou seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Hoje é 25 de setembro de 2023, segunda-feira. Quero aproveitar para desejar a todos uma ótima e abençoada semana. Deus, bendito Senhor, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que estou aqui em oração. Quero Te apresentar a todos que estão me ouvindo. Agradecemos pelas Tuas providências na vida de cada um de nós. A família de todas essas pessoas resolve as causas, a minha família, a minha vida. Essa é a nossa missão. Ajuda-nos, estamos precisando para que possamos prosseguir aqui. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, eu dei o título hoje dizendo a personalidade. E hoje quero falar do individual de cada pessoa, né? Eu poderia até aqui dizer, em palavras minhas, o DNA da mente do indivíduo. Você, a senhora, o senhor, com certeza, né, tem a sua própria personalidade, assim como eu tenho a minha. Também vocês convivem com outra ou mais pessoas e suas próprias personalidades. Talvez você seja a senhora e o senhor, pessoas casadas, então tem seu esposo, sua esposa, talvez já tenham filhos, tem seus filhos, filhos têm os seus pais, com certeza. Se você está aqui me ouvindo é porque você tem pai e mãe, ou já teve pai ou mãe, tá? E também você se relaciona com amigos, colegas de trabalho, de escola, de faculdade, vizinhos, todas essas pessoas. Cada uma dessas pessoas tem suas particulares personalidades. Mas, servo Jessé, o que é realmente que significa personalidade? Qual a definição que nós temos sobre personalidade? A palavra personalidade é um substantivo feminino que significa conjunto de características comportamentais e também de inteligência e de caráter que distinguem um indivíduo de outro. Isto é, definição de personalidade. Inclusive, eu estava aqui pensando, estudando sobre isso também, querendo ver ou descobrir a explicação por algum tipo de transtorno de personalidade, segundo a psiquiatria, a psicologia, enfim, a área da ciência. Tem uma sigla chamada TPH, que significa transtorno de personalidade histriônica, que é o quê? É a condição de saúde mental que afeta a maneira como uma pessoa pensa, entendeu? Uma pessoa, como ela está percebendo o mundo em sua volta e se relaciona com os outros. Os genes influenciam muito o desenvolvimento de distúrbios de personalidade. Temos como exemplos, ou algum dos exemplos,
abuso ou instabilidade durante a infância, isso pode aumentar o risco disso que é chamado de transtorno de personalidade histriônica. E aí, quando eu penso em personalidade, eu vejo a minha própria personalidade, né? Como é que eu me vejo? Eu olho no espelho, eu mesmo me acho uma pessoa um pouquinho difícil, né? Não de se relacionar, mas difícil de eu próprio me entender. Os mais próximos a minha família, sobretudo, sabe que eu sou meio esquisito, entendeu? Não sei. Isso não quer dizer que eu tenho algum transtorno, né, de personalidade, mas é uma personalidade que pertence a Jessé. Você, José, Maria, Antônio, Francisca, Bernadette, Aldenora, têm as suas próprias personalidades. Mas o que é que eu quero dizer com isso quando falo sobre personalidade? É que eu devo respeitar a sua personalidade. Você também deve respeitar a minha personalidade. Quando nós respeitamos as personalidades das pessoas, nós estamos respeitando as pessoas. Hoje em dia, as pessoas deixaram de ser, a grande maioria, tolerantes. Eu não estou falando de você tolerar o que é errado, porque a personalidade do indivíduo, ela vem, né? Claro que tem todo um conjunto de coisas, né, que vai fazendo com que aquela personalidade, desde a criança, a puberdade, adolescência, né, a juventude, desde esse período até a vida adulta, vai se moldando essa personalidade dentro do meio onde essa pessoa convive. Sabemos que o homem é o produto do meio ambiente em que ele vive. Eu quero concluir, para que essa mensagem não seja muito longa, tá? Dizendo o seguinte: quando a gente respeita a personalidade da pessoa, obviamente a gente entende que estamos cumprindo com a palavra de Deus. E, ao mesmo tempo, nós estaremos buscando melhorar com a nossa própria personalidade. Mas antes de concluir, eu não vou falar sobre a leitura base, né, que eu li aqui no livro de Gênesis, mas a gente vê 3 pessoas distintas sendo mencionadas na leitura que eu li. Tá? Tem ali Lameque, que havia matado 2 pessoas. Ele deu justificativa de que havia sido agredido por essa pessoa. O outro, que foi morto por ele, foi um jovem porque havia pisado nele, pisado num pé dele, né? Recentemente aconteceu algo parecido na nossa região, passou na mídia, uma pessoa que tinha pisado no pé do outro e aquela situação foi tão grave que foram à via de fatos, ou vias de fato, né? Desculpe. Então, gente, aqui fala nessa leitura base de Lameque, como já mencionei, Caim, que foi um outro assassino, aliás, o primeiro, né, assassino da história, e Abel, que foi vítima desse primeiro assassino. Então são pessoas, se você olhar a história dessas pessoas, com biografias particulares, ou seja, personalidades individuais, coisas de cada um. Então, olhe para o seu cônjuge, sua mulher, seu esposo, você, olhe para o seu pai, para sua mãe, pai, mãe, olhe para os seus filhos. Cada uma dessas pessoas, quando você olha, respeite o modo dessa pessoa ser, de fato, é falar, sabe? De agir, de olhar para você, de lhe tratar. Não é que a pessoa é bruta, ignorante, é o jeito de falar. E eu quero dizer que se tem alguém bruto, ignorante, até mesmo no falar, ei, procure se adequar, seja mais branda e mais brando. Isso é para mim também, tá bom? Porque a paz é quem une as pessoas, tá certo? Mas eu havia dito que ia ler aqui um texto que estava concluindo, e a gente devemos buscar melhorar a nossa vida na questão da nossa personalidade. Paulo escrevendo sua carta aos Efésios, capítulo de número 4. Vou ler versículo de número 22 até o 27.
E vou terminar com essa leitura, tá bom? Diz assim, que quanto ao trato vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Olha aí, falando de uma personalidade própria que pode ser melhorada aqui, pela palavra de Deus, versículo 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, personalidade minha, a minha personalidade comum, natural, pode ser até uma personalidade difícil de relacionamento, mas eu devo procurar me adequar, me revestindo com um novo homem, segundo a palavra de Deus, que vem pela verdadeira justiça e santidade. Versículo 25. Pelo que deixai a mentira, olha aí, e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre vossa ira. Cuidado aqui nesse versículo 26. Irai-vos. Paulo não está dizendo assim, ei, pode ficar irado aí. Não, a gente como ser humano, nós estamos sujeitos a ficarmos irados mesmo, com raiva de alguma coisa, até mesmo de alguém. Mas ele diz, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. O que é não se pôr o sol sobre a nossa ira? É exatamente deixar essa ira, ela passadia, sabe? 1 dia, 2, 3 meses, você pode morrer, a pessoa que você está irado morrer também, e aí, sem reconciliação, como é que vai ser a eternidade? Então, irai-vos, mas não pequeis. Por fim, ele diz para concluir, não deis lugar ao diabo. Então, muitas vezes, a minha personalidade natural de homem comum, que, sabe, se pisar no meu pé, vou ficar bravo, é quase como que se eu estivesse querendo reviver o velho homem, eu estando hoje dizendo que estou seguindo a Cristo, é um novo caminho. Então, eu tenho que estar sempre me policiando nessa questão, porque só assim não estarei dando lugar, como diz aqui o versículo final dessa leitura que eu escolhi agora, em Efésios 4, do 22 ao 27, não dando assim lugar ao diabo. Guarda essa palavra, servo de Deus, Jessé.